Agora sim, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Vamos começar mais uma aula aqui, onde eu vou abordar o tema Metafísica das Construções. Se nada é por acaso, não é verdade? Porque tudo é energia e tudo existe a lei, né, que nos atrai e repele por semelhança de frequência, de vibração, as situações que nós vivemos. Tudo o que acontece em nossas vidas tem origem vibracional? Sim, com certeza, né? As situações que vivemos, a casa que moramos, as pessoas que atraímos. Além disso, as condições da casa, se tem mofo, se aparecem goteiras repetidamente em um determinado lugar, o que isso pode, o que poderia estar causando isso? Qual é a origem, então, vibracional das situações em que vivemos? Que a Volune, o que significa o aparecimento de formigas? Eu limpo, elas voltam. O que é aparecimento de traça? Muitas situações, né? Existem, então, frequências de vibrações, né, que atraem todas essas coisas aí. Vamos conversar a respeito? Por que mesmo limpando, deixando a cozinha, ó, limpinha, aparecem aquelas formiguinhas? Às vezes são formigonas, né? Mas quem já teve em casa aquelas formiguinhas bem pequenininhas, se você não olhar bem direito, você nem vê. Qual o significado? Qual é o padrão vibracional que atrai isso daí? Tem gente que, inclusive, muda de casa e a situação, adivinha? Muda junto. Né? Eu tenho casos de clientes, por exemplo, que tinha goteira, infiltração de água numa determinada área, mas no teto. Chama um profissional, não resolve, chama outro profissional, não resolve. Eles resolveram mudar da casa, mudaram da casa, adivinha o que aconteceu na outra casa? Goteira no teto, na exata mesma área. Isso eu canso de ver, né, nas minhas consultorias. Vamos lá, então, falar sobre isso. O que é metafísica? Metafísica, então, é uma ciência, né, é um estudo sobre o que está além do físico. Então, metafísica. Porque quando a gente vê uma situação ali no físico, a gente está vendo, tem formiga, tá. Mas o que causa a presença das formigas? Será que há algo, né, mais sutil aqui no ambiente, energeticamente falando, que atrai a isso? E eu sempre gosto de começar falando o tema de metafísica, falando sobre comprovações da ciência. Por quê? Porque elas são novas. Talvez você não conheça muitas comprovações. E é importante a gente já saber que esse assunto, a ciência já está bem presente para essa questão. Quando a gente fala metafísica, é sinônimo de psicossomática. O mundo à nossa volta, na verdade, ele é uma somatização de tudo aquilo que tem na nossa psique. Então a gente atrai, a gente afasta, atrai aquele emprego. Por que eu não atraio outro tipo, outro padrão de emprego, outro tipo de pessoa? Então, antigamente, vamos falar 50 anos atrás, 40 anos atrás, a medicina não entendia como ela entende hoje já, a psicossomática. Se a pessoa tem problema nos olhos, tem que cuidar do olho. Hoje eles já sabem que muitos problemas são psicossomáticos. Estômago, coração, bom, tantas e tantas coisas, né? Estou aqui para falar para você que absolutamente tudo que acontece é psicossomático, mas logo a ciência vai chegar nesse entendimento, que na verdade tudo começa aqui dentro da gente, tá bom? Bora falar sobre formigas? Formigas são alguns aspectos, tá? E aí eu vou falando alguns aspectos e as pessoas vão ver quais são os aspectos envolvidos no seu dia a dia, na tua frequência e das pessoas que convivem no ambiente com ela, tá? Pode estar emanando para que aconteça, então, a presença das formiguinhas tão bonitinhas. Bom, o primeiro aspecto que eu quero falar para você é o seguinte: excesso de trabalho. As formigas, elas vivem para isso. Elas são trabalhadoras. Então, se de repente a gente está num momento de excesso de trabalho, sobrecarga de trabalho, tá? Falando de se sentir sugado, se sentir que verdadeiramente tá sobrecarregado, é possível que apareça a presença das formigas, tá? E não adianta, por mais que você limpe a cozinha, não deixa lixo para fora, nada, tudo certinho, né? Lixo aparente ali, tudo limpo, higienizado, elas aparecem, elas voltam. Quando a frequência da casa está desse jeito. Qual outro aspecto muito importante? Pode significar, pega essa é muito importante, que estejamos
insatisfeitos com alguma área da vida. Ou seja, é a insatisfação. Você vê que esse negócio de excesso de trabalho, o que gera no fundo? Insatisfação com o trabalho. Cara, estou trabalhando demais, estou sobrecarregado, eu que estou tendo que fazer tudo, eu não tenho ninguém para delegar nada, eu sou obrigado a fazer tudo, lotado. Vai trazer o quê? Qual que é o padrão de vibração que a gente está falando aqui? Insatisfação. Mas não é só no trabalho, não. A insatisfação consigo mesmo, insatisfação com o outro, insatisfação com a vida financeira, insatisfação. É uma verdadeira... É o mel, é o açúcar, é a guloseima favorita das formigas. Tá bom, Chiavolone, beleza, eu entendi. Então que a metafísica está me explicando, me orientando, me alertando através desse sinal, é que existe o padrão da insatisfação aqui rolando dentro da mente. Como é que eu mudo isso? Mudando a tua visão, né? E claro, se você está insatisfeito porque está sendo sugado, tem uma postura. Olha, até aqui eu consigo, daqui para frente eu não consigo. Então, vamos se ligar, né? Vamos trabalhar isso. Com relação aos outros assuntos, tudo, essa autoanálise, esse autoconhecimento, essa nova visão que a gente precisa adquirir sobre as situações, elas vão ser muito importantes, seja para o relacionamento. Eu falo para você que a gente tem que viver feliz. Você não está satisfeito com alguma coisa, você tem que arrumar isso na tua vida. Você tem que dar um jeito. Nós temos como obrigação ser realizadores, usar os recursos fantásticos que a gente tem para crescer na vida, em todos os sentidos. Se a gente não faz e acaba aceitando, e não é só aceitando, ou se conformando. Aceitação tudo bem, mas se conformar, nunca. Agradecer sempre. Que a Volone, não estou satisfeito com a minha casa não, mas eu estou totalmente grato por ela existir na minha vida e estou trabalhando para buscar outra. Porque não é isso que eu quero pro resto da minha vida. Estou indo buscar outra. Sabe, é esse tipo de visão que a gente está falando aqui. Tem uma terceira e última observação sobre as formigas. Pega essa aqui, ó. Estamos deixando que as pessoas próximas ou mesmo distantes invadam a nossa vida, nossa individualidade, sugando nossa energia. Alguém pode estar sendo invasivo em seus palpites, querendo comandar sua vida. Cuidado com isso. Vamos falar de lagartixas. Vamos falar de lagartixinha? Então, infelizmente, a lagartixa ela não agrada a todos, né? Como ela poderia, como ela deveria agradar de verdade. Então, alguns têm medo dela, apesar dela ser totalmente inofensiva, zero. Para o ser humano, muitas pessoas não toleram a sua presença, só que elas são inofensivas, tá? Quando elas aparecem, é um sinal de proteção energética. É o símbolo de proteção. Significa que você está sendo protegido, existe um padrão energético, existe alguém que está te protegendo. E esse padrão vibracional sendo enviado para você, emanado na tua direção, é possível que apareça a presença da lagartixa. E aí, se você quiser convidá-la a se retirar, tudo bem, procura não machucá-la, né? Ela é inofensiva, então, na verdade, se ela encontrar qualquer inseto, que seja aranhas, pequenas aranhas, moscas, o que tiver de inseto prejudicial, que pode até ser nocivo para você, ela mata, tá bom? Então vamos lá. São assustadoras. Baratas são coisas assim, medonhas, né? Horríveis, transmitem doenças, é complicado. Né? Na verdade, elas não transmitem doenças, elas transmitem bactérias, né? Elas espalham as bactérias dos lugares que elas andam. E é um grande problema sim, tá? São temidas. E olha, em termos vibracionais, esses serizinhos, né, que são as baratinhas, elas procuram ambientes com um padrão vibracional de pensamentos densos e negativos. Aonde há acúmulo energético desse padrão, haverá presença de baratas. Que é o volume, mas tem aquela barata do verão, quando dá o verão, elas aparecem, não tem nada a ver com o padrão vibracional. Beleza. Agora, se entrar... Por que tem casa que entra um monte, tem casa que não entra? Eventualmente entra uma, mas como eu disse, eventualmente, entrou uma, tirou e acabou. Tem casa que é lotada, inclusive apartamentos.
Já ouviram falar de gente assim? Que atrai. Então, olha só o tipo de padrão. Depreciação. Sabe o que é depreciação? Quando a gente fala mal dos outros, quando a gente fala mal das coisas, fala mal do próprio emprego, está depreciando. Claro, a gente precisa às vezes desabafar e tá tudo bem, a gente é ser humano. Mas eu tô te falando de um padrão repetitivo, gente. Tem gente que só reclama, tem gente que só consegue olhar para o negativo, tem gente que só tá vibrando em depreciação, raiva, revolta, críticas destrutivas, intensas, né? Padrão do sentimento de inveja. São exemplos, tá? De emanações energéticas que vão atrair as baratas para o ambiente. Quando elas insistem em aparecer, vale prestar atenção aos nossos pensamentos e sentimentos, porque certamente estamos vivendo vibrações não salutares. E às vezes não é a gente que mora na casa, mas tem alguém na casa que vibra assim. Alguém já morou, por exemplo, com uma pessoa padrão Zé Corubu? Sabe o Zé Corubu? Você pode colocar filtros energéticos, tem tantos filtros que a gente ensina, na verdade. Você tem que trabalhar a energia dentro daquele ambiente, porque aquela emanação de energia negativa está lá presente. Limpeza energética, né, porque o acúmulo desse padrão nas paredes, né, as formas de pensamento, miasmas e tudo mais, então a gente tem que fazer limpeza energética, tem que colocar filtro, tudo isso, tá bom? Continua sempre me acompanhando para você aprender tudo isso, para você equilibrar a energia do teu lar, dos teus ambientes e do teu ambiente de trabalho também. Isso aí pode nos ajudar a encontrar, né, uma estabilidade emocional, uma frequência de vibração melhor, que vai eliminar esses insetos da nossa vida e não vai gerar doenças, pensamentos de angústia, mágoa gera doença. Vocês já sabem disso, porque até a ciência já fala isso. Nossas não tão amigas aranhas também são muito famosas por despertar instantaneamente sentimento de aversão. Aranha é complicado, eu não gosto não. Então simboliza uma necessidade extrema de aprovação, que vai além das nossas capacidades e que age de forma destrutiva em nós mesmos. Puxa vida, tudo que eu vou fazer, eu quero guardar isso aqui em cima da minha mesa. Eu tenho que chegar para alguém e falar assim, ai, você acha melhor eu deixar assim, ó? Você acha que se eu deixasse assim não era melhor? Fala aí, né? Acho que eu vou deixar assim. Mas você gosta? Você acha que fica legal? Tudo bem, gente, tá tudo bem pedir uma opinião e conversar, mas tem gente que não dá um passo, que não faz nada se não tiver alguém, sabe, dando o aval. A gente não pode, a gente tem que ir lá, a gente tem que ser independente também. A gente tem que ir lá, arruma a gaveta do seu jeito, arruma o seu armário do seu jeito, a sua mesa do seu jeito. Sabe, quiçá você pode se inspirar em alguém, puxa, olha que legal que ficou aquele, acho que eu vou fazer assim para ver se funciona para mim. Vai lá, e é assim que a gente faz. Esse é o primeiro aspecto, tá bom? Também representa organização, porque aquelas teias que elas fazem são extremamente organizadas, né, através de um propósito que elas têm, especialmente em relação à estabilidade financeira. É como se elas, estou falando das teias, das aranhas, aparecerem para mostrar que o que deveria estar acontecendo por algum motivo não está. Olha só. Um outro aspecto a ser observado com as aranhas é quando se repete o aparecimento na casa, então pode ser um padrão de pensamento que planeja demais tudo com antecedência. Na verdade, planeja tanto que, na verdade, sabe, não deixa a vida fluir. Ela planeja demais, tá? No intuito de prender as pessoas ao redor. Sabe aquela pessoa que planeja tudo ao ponto de reter as pessoas por perto? Fica planejando. Óbvio que vai atrair a presença das aranhas, tá? Vamos falar, traças e cupins são muito parecidos. A traça é menos mal. A traça, então, significa que as pessoas da casa estão sendo vítimas de inveja, tá? As pessoas da casa, quando recebem a frequência negativa da inveja, fica presente, né, no campo delas, logo no ambiente, as traças irão aparecer. Alguém ou alguma situação está exaurindo as suas energias. Não tem aquelas pessoas que sugam a gente? Tem pessoas que sugam, né? Energeticamente a gente.
Então, pode também trazer a presença das traças. Se temos traças e problemas financeiros, é hora de prestar atenção nas pessoas à nossa volta, nas situações que estamos inseridos. Por que nas pessoas à nossa volta? Porque se eu estou falando qualquer coisa que acontece com a minha finança, tudo. Não tem aquela pessoa que é faladora de tudo que acontece financeiramente na vida dela? Ah, aconteceu tal coisa de bom. Ah, aconteceu tal coisa de ruim. Perdi 100, ganhei 200. Ah, ganhei um aumento. Putz, fui... Sabe, tudo que é finanças. Tem gente que fala e ainda gosta de falar números. Adora falar o quanto que ganha, o quanto que não ganhou. Tá tendo traça? Então, coloca um filtro no que você fala. A vida financeira é a você que diz respeito. No máximo alguém da tua família. No máximo. Não é para você ficar falando aos ventos, aos quatro ventos, sua situação financeira. Bom, um dos aspectos, então, de todos esses que eu falei é a inveja, que é um dos piores, né? E a gente tem que se cuidar, através de símbolos de proteção e filtros energéticos, limpeza energética, tudo isso tem que ser feito. Agora, é uma inveja até que comum. A pessoa gostaria de ter aquilo que você está tendo, seja nas finanças, seja no relacionamento, seja seu corpo, seu formato do seu corpo, seja o que quer que seja. A pessoa gostaria de ter traças. Agora, e o cupim? O cupim, ele corrói, simplesmente ele corrói os móveis e tudo por onde ele vai passando. Então, é também, todos esses padrões que eu falei estão envolvidos com o cupim, só que muito pior. Por quê? Significa que a pessoa não apenas gostaria de ter o que você tem, não é uma inveja normal assim. A pessoa tem raiva porque você tem e ela não. A pessoa se corrói por dentro porque você tem e ela não. Cupim é o mais alto grau negativo deste padrão de inveja que uma outra pessoa, através da sua psique, força psíquica, pode nos emanar, esse padrão vibracional que fica em nosso campo, que fica na nossa casa. Quem não cuida da energia do ambiente, com limpezas energéticas, não põe filtros, não trata inclusive do seu próprio campo vibracional, tá perdida, porque está envolvida nisso. E aí você pergunta, será que a vida da gente anda com facilidade? Não anda, porque tá andando junto com esse padrão negativo, junto com esse padrão nocivo. Tinha uma oportunidade ali linda para aparecer, fecha. Porque se a gente já chega com o campo, nosso campo de energia negativo, porque está tudo contaminado com esse tipo de força psíquica, a gente chama isso de ataque psíquico. Tá? Então, tem sim que resolver isso. Tem que cuidar disso. O mundo não é só isso aqui não, ó. Não é só matéria não. E a gente está aqui, a gente já sabe que tudo é energia. E se não cuidar, a vaca vai pro brejo. Bom, vocês entenderam o cupim, que é muito grave? Muito grave, a gente tem que cuidar. Mosquito. Tem quinquilhões modelos de mosquito. Trocentos tipos, não é? Vamos falar de mosquito, né? Não de pernilongo. Que aí é a mesma situação do mosquito, só que ainda por cima suga aquilo que a gente tem de melhor. Suga a nossa vitalidade, suga seu talento. Aí é pernilongo. Mas vamos falar de mosquitos. As moscas e mosquitos, quando elas aparecem em um determinado local da casa, aliás, gente, vamos lembrar que aqui a gente também está falando, né, de um conhecimento envolvido com várias terapias. Hoje é metafísica, mas a gente que já entende do Feng Shui não pode deixar passar o quê? As áreas. Se o cupim está na área da prosperidade, é nessa área que você está com o problema. Se o mosquito aparece, a mosca aparece naquela área do relacionamento, é naquela área, naquele assunto da vida das pessoas que está o problema. Simples assim. Diagnóstico preciso. Dá para ajudar bastante para a gente entender o que está acontecendo, não é verdade? Então, as moscas e mosquitos em uma determinada área significa que aquele assunto é uma preocupação para a pessoa. Está tirando o sono. Está preocupada. Tensa. Está nervosa com aquele assunto. Nada tranquila. Não está em paz com aquele assunto. E aí as moscas aparecem. Se aparecer na área da prosperidade, já sabe. A pessoa está
lotada de preocupação com as finanças. Dinheiro virou um problema para ela. Relacionamento, saúde, seja o que for, criatividade, filhos, familiares, não importa, tá bom? Um grande abraço de luz. Fiquem com Deus.